Olá, meus amigos, meus irmãos, meus queridos. Que bom estar com vocês. Eu sou Ed Queiroz. Estou muito satisfeito, muito alegre de estar nesta videoaula com você, né? Eu quero trazer um ensino aqui de muita profundidade, algo assim muito relevante para a sua vida, e eu te convido que você não saia, que você permaneça até o final, desfrute deste aprendizado, pois o mesmo o levará a uma vida espiritual abençoada e, mais do que isso, o livrará de consequências trágicas. Queremos falar sobre o crime do Lashon Hará, mas é importante que esta bênção não fique retida somente por você, que você divulgue, que você compartilhe esse assunto na sua rede social, nos seus contatos pessoais, pois isto fará de você um abençoador, fará de você uma pessoa que não retém o que é bom só para a sua vida, mas que você também terá a oportunidade de compartilhar, de dividir esse aprendizado com você, ok? Fico muito grato, que Deus te abençoe profundamente. Vamos então ao nosso ensino de hoje. Hoje eu quero falar sobre essa temática, né, o crime do Lashon Hará. Por que crime? Por que isso é um crime? É a ideia de você matar alguém quando você pratica o Lashon Hará. Lashon Hará quer dizer falar mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, você comete um crime. E por isso, você está trazendo consequências para a sua vida, para o meio do qual você faz parte, e também você está fazendo mal para o próximo. Então, falar mal de uma pessoa é igual Lashon Hará, que é uma palavra da língua hebraica. Difamar uma pessoa é igual a motizi ra, que isso quer dizer que traz implicações para a sua vida. Qual é estas implicações do Lashon Hará no mundo espiritual? Você poderia estar me fazendo essa pergunta. O que isso traz para mim? Que crimes são esses? Que consequências são essas? Que implicações são essas? Você poderia estar me fazendo essa pergunta e, por sinal, muito interessante, se assim for as suas preocupações neste momento. Netizorá Tissarait é igual a lepra, dentro do contexto bíblico. Quando você traz um comentário inadequado, quando você fala mal de uma pessoa, quando você gera um comentário desleal de alguém, você está contraindo para a sua vida consequências dentro do mundo espiritual, que no caso do Velho Testamento, e isso ainda para os dias de hoje, existe uma consequência, um peso, uma sentença do mundo espiritual. A lepra, conhecida lá no Velho Testamento, dentro do hebraico, o tizarate, que significa ferir com doenças malditas. É bem verdade que hoje, dentro da nova tecnologia, do mundo tecnológico, da ciência avançada que nós temos, a cura já é algo palpável para as nossas vidas. Nós nos tratamos de várias coisas, mas nada quer, de fato, isso não quer dizer de fato que você resolveu o problema. Você apenas amenizou o quadro, mas a raiz do problema continua. Você ainda continua doente, ferido na alma e no espírito. Então, isso é importante você analisar nesse sentido. A lepra significa a manifestação visível no exterior do que está errado no interior. Então, no contexto bíblico do passado, quando ela ainda não tinha uma cura, ela era vista nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Hoje, nós não vemos a lepra com muita frequência no mundo físico, mas não quer dizer que ela não esteja dentro do mundo espiritual. Ela continua dentro do mundo espiritual, pois a lepra ela é
hoje, no contexto do século XXI, pós-modernidade, ela ainda é tão real quanto foi no passado. A diferença é que nós não visualizamos, e se nós não visualizamos, logo nós não temos cuidado. Falar mal de alguém, criticar alguém, defamar e destruir a vida de uma pessoa, ou de pessoas no plural, é muito comum em roda de amigos, em bate-papos, em diálogos por telefones, meios eletrônicos. É muito comum. A sociedade de hoje, ela não tem um peso, uma consequência, ela não tem uma sentença no sentido de abertamente conhecido para que haja um impedimento desse crime. Então ele é praticado abertamente, o que é muito ruim, porque com isso você percebe o número de pessoas infectadas na alma, no espírito desse mal. E é uma prática que na maioria das vezes ele é ele é passado de gerações a gerações. Ele é hereditário. Você vê o pai falando, o filho aprende essa prática e comete os mesmos crimes e assim continua. E com isso nós temos pessoas cada vez mais doentes da alma, do espírito, pessoas amargas, pessoas sem doce na vida, pessoas que vivem de uma forma isolada, não tem amizades, não tem ninguém que confia nelas, tudo porque começou com algo que não é visível, pois está lá no interior. O que está errado, o que de fato está errado na vida da pessoa, está escondido. Não é visto pelos olhos humanos, mas é visto pelos olhos do Senhor. Então, por isso esse assunto ele é relevante, muito relevante à sua vida. O crime do Lashon Hará, infelizmente, ele é praticado à solta. Ele é cometido pelos quatro cantos da terra sem tanta cobrança, pois não é visto com os olhos espirituais. E eu quero que você abra os seus para ver se há em você essa prática desse crime do Lashon Hará. A pergunta que eu te faço e que você deve fazer a você mesmo é: por que uma pessoa ficava leprosa? Por que essa pessoa ficava assim? É porque ela cometia o crime do Lashon Hará. E um dos textos bíblicos que menciona em primeira mão desse assunto é esse texto que você está vendo aí de Números, capítulo 12, de 1 a 15, conta a história de Moisés, Arão e Miriam, sua irmã. Eles eram servos, sacerdotes do Senhor, viviam em função do povo, trabalhando no ofício do sacerdócio. E lá pelas tantas da vida, depois de muitos anos, Moisés ficou viúvo e, passado um tempo, ele casa-se de novo com uma mulher da origem coxita. Isso desagradou muito Arão e Miriam e ambos começaram a falar mal de Moisés. E na medida que eles começaram a falar mal de Moisés, olha aí, o fato deles cometer o crime do Lashon Hará fez deles pessoas mal vistas aos olhos do Senhor. Moisés não tinha visto, a congregação não tinha visto, as pessoas da família com quem Miriam e Arão conviviam não sabia dessa situação, não percebia isso, não tinha peso aparentemente para a vida deles, mas o Senhor estava vendo e trouxe consequências profundas na vida dos irmãos de Moisés por causa desse crime. Então a pergunta que é importante você fazer para você em forma de análise: você comete também esse crime? Hoje você é uma pessoa que comenta mal dos outros, fala mal dos outros, divulga as coisas ruins de alguém? É importante você analisar e fazer essa pergunta a si mesmo, para que não haja consequências trágicas na sua vida. O crime do Lashon Hará no mundo espiritual é tratado com muita seriedade pelo Senhor.
Deus tem um cuidado muito grande sobre isso, inclusive o mundo espiritual. Esse texto que nós estamos vendo na projeção, é o texto de Judas, capítulo 1, verso de número 9, nos fala algo muito profundo em relação a esse crime do Lashon Hará, a consciência que o mundo espiritual tem sobre esse assunto, de maneira tão profunda que nós ficamos pensativos quando nos deparamos com as informações desse texto. Esse texto ele conta a história de que um anjo do Senhor, o anjo Miguel, estava numa luta, numa disputa sobre o corpo de Moisés, assim diz o texto. E nessa situação dessa luta, dessa briga sobre o corpo de Moisés, o nome do anjo é o arcanjo Miguel. Então o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo sobre a questão do corpo de Moisés, Moisés tinha morrido, e ambos estavam disputando sobre o corpo deles, porque o texto tem esse cuidado de deixar essa informação. Então você pode ler Judas capítulo 1, verso 9, que você vai entender isso. Então os dois brigavam, disputavam sobre o corpo de Moisés. E mesmo numa briga, numa luta, o texto deixa muito claro o cuidado que Deus tem, que o mundo espiritual tem, sobre a questão do crime do Lashon Hará. E o texto nos fala que mesmo nessa disputa, nessa luta travada, esse arcanjo, ele não, de modo nenhum, quis fazer acusações contra o diabo, mas o repreendeu, dizendo somente para que o peso, né, viesse sobre ele da parte do Senhor, que o Senhor, o anjo disse, que o Senhor o repreenda. Mas o anjo mesmo não teceu comentários nenhum, ele não falou mal do diabo, ele não espraguejou, ele não gerou sentenças, nem mesmo sobre o diabo. Então, para você perceber o quanto esse assunto é levado a sério, com rigor, no mundo espiritual. E eu e você, infelizmente, o praticamos de maneira livre, sem pesos na nossa consciência, na maioria das vezes, e sem medo das consequências. Por isso é importante você se atentar a esta questão e deixar de viver, se assim você o faz, deixar de viver essa prática do crime do Lashon Hará. Deus, ele trata esse crime, o crime do Lashon Hará, como algo abominável, como algo que pesa na alma, no espírito, no coração de Deus. Esse texto que está projetado também, o texto de Provérbios capítulo 6, do versos 16 a 19, é um texto muito profundo no que diz respeito ao sentimento de Deus sobre algumas práticas nossas, algumas práticas humanas. E Deus aqui revela o seu coração para nós, trazendo assim os seus sentimentos à tona, de modo que eu e você possamos analisar com profundidade os sentimentos do coração de Deus sobre o Lashon Hará e sobre outros quesitos. Vamos fazer uma dissecação, né, desse texto, vamos analisar, vamos tirar pedaços por pedaços e vamos analisar esse texto. Olha aí, ele está dividido aí, né, eu fiz uma divisão e nós vamos poder analisá-lo metodicamente. O verso de número 16 é onde o Senhor abre o seu coração. Ele diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então esse texto está dizendo algo que traz para o coração de Deus,
pesos profundos. Ele faz menção de 7 coisas. Ele está dizendo que 6, o Senhor tem um sentimento de ódio, que é pesado, muito pesado, vindo a expressão ódio da parte de Deus. Agora, abominação é ainda mais pesada. Abominável é aquilo que você não aceita, é aquilo que você não engole, aquilo que você não digere de modo nenhum. É abominável, é algo repugnante, é algo inaceitável. O texto revela que o sentimento do Senhor sobre a 7ª coisa é abominável aos olhos dele. Vamos aqui então fazer a dissecação, como eu já disse. O primeiro item das coisas que Deus odeia: olhos altivos. Olhos altivos é a ideia de uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se faz às vistas dos outros superior aos demais. Ela sempre é a melhor, as coisas dela é melhor, o mundo que ela vive é melhor, o que ela faz é melhor. Então é a ideia de uma pessoa altiva. Isso, o texto está nos mostrando o sentimento do coração de Deus a respeito dessa pessoa. O Senhor está dizendo que Ele não tem prazer nessa pessoa. O Senhor odeia esse tipo de pessoas. Olhos altivos, pessoas superiores. Então, essa é uma das primeiras 6 coisas que o Senhor odeia. A segunda é língua mentirosa, que também é um outro problema que, infelizmente, a humanidade vive, que é a questão da mentira. É muito praticado, é muito vivenciado, é muito difundido. Tudo é algo que Deus odeia. A língua mentirosa é quando você fala uma inverdade. E por que isto é peso para o coração de Deus? Deus, ele adotou a você, adotou a mim, nos adotou como ser humano, nos deu condições de ser dos animais um único falante. Ele nos dotou com essa capacidade. Então a minha fala, a minha comunicação, ela tem propósito, ela tem objetivo, ser verdadeiro, ser transparentes, porque a minha palavra é a forma das pessoas com quem eu dialogo, crio um diálogo, viver a vida delas, espelhar a vida delas e dar seguimento à vida delas pelo que elas ouvem de mim. Então, quando eu comento uma mentira, quando eu faço uma mentira, eu estou prejudicando, eu estou trazendo consequências para a vida do outro. Por isso Deus odeia, porque eu estou levando essa pessoa para uma direção da qual o próprio Deus não quer. Por isso é algo que Deus odeia. O terceiro item dessa relação de 6 coisas que Deus odeia são mãos que derramam sangue inocente. É a ideia do crime, é a ideia da violência, é a ideia da agressão. Então esta também é uma das coisas, das 6 coisas que Deus odeia, pelo fato de você estar vivendo uma prática na qual Deus não criou a você nem a mim para também praticar estas ações. A quarta da relação dos 6 itens que Deus odeia é o coração que maquina pensamentos perversos. A ideia aqui de coração é a ideia de mente, a ideia de sede da razão. Então a pessoa está ali maquinando, a pessoa está pensando em fazer um mal, de passar para trás, tirar proveito, de enganar, de ultrapassar, de gerar um prejuízo, seja lá qual for a situação. Então, essa quarta coisa, Deus odeia, porque traz prejuízo para o próximo. A quinta, também nessa sequência de gravidades, o texto nos diz que são pessoas que se apressam a correr para o mal. Deus odeia esses sentimentos das pessoas. São pessoas que têm uma habilidade muito grande de ir para a direção ruim. Então Deus odeia isso. A sexta das coisas que Deus odeia
é o testemunho falso que profere mentiras. É quando alguém te pergunta alguma coisa e você fala mal, cometendo mentiras, ou a sua fala não é verdadeira. E a sétima, que é o foco nosso aqui nesse sentido de análise, né, de dissecação do texto, é aquele a alma do Senhor abomina, sobre o que nós estamos falando, que é o crime do Lashon Hará. A sétima é o que semeia contenda entre irmãos, é o que fala mal. A ideia de semear contenda, porque quando eu falo mal de alguém para alguém, essa pessoa da qual ouviu de mim a sentença acerca da outra pessoa, ela vai passar aquilo para frente porque ela ouviu. Então esse sentimento gera a ideia de uma semente, isso vai proliferando, isso vai aumentando no ambiente, isso vai tomando forma, isso vai chegando a um ponto da perda de controle, porque isso se divulga, isso se prolifera de uma maneira tão monstruosa que muita gente, centenas de pessoas são afetadas por causa disso. Deus odeia esse sentimento, é tido como abominável aos olhos do Senhor. Então você percebe o que é o crime do Lashon Hará? É algo muito pesado dentro da visão do mundo espiritual. Por isso, é algo que nós devemos trabalhar em nossas vidas para não vivermos estas práticas. Esse texto de Mateus capítulo 10, verso 8, nos mostra aqui também uma outra questão muito relevante. Esse texto, o Senhor Jesus, ele está trabalhando para os seus seguidores, para os seus ouvintes, para os seus adeptos, uma ordem. Ele está dizendo o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, presta atenção, limpai os leprosos. Então você percebe que está dentro de uma outra categoria. Vou de novo fazer a leitura do texto. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Então você percebe que a curiosidade deste texto está sobre a ideia de você limpar. Limpar significa que é um ato de asepsia, é um ato de cuidado, é um ato de higiene no sentido espiritual. Então você percebe que o próprio Senhor Jesus, dentro dessa classificação das funções, das ordens que ele deixou para os seus discípulos e seguidores, ele traz essa diferenciação nas suas ordens. Jesus ele separa as doenças e a lepra em classes diferentes. Em outras palavras, Jesus está nos mostrando que a lepra não é uma doença de ordem física, mas do espírito. A ideia da cura é no sentido físico. A ideia da alma, da lepra, é na alma. Então não é algo visível físico, mas essa enfermidade está na ordem do mundo espiritual. Por isso Jesus trata esse assunto de maneira diferenciada. Por que o leproso, quando ele é contaminado, ele não ia ao médico, mas ao sacerdote? Você percebe aqui? O médico, ele cuida do quê? Cuida do corpo. E o sacerdote, ele cuida do quê? Qual a área de tratamento dele? Não é o espírito. Você percebe? Então, por isso, Jesus ele trabalha isso com essa classificação. Ao ser levado ao sacerdote, esta pessoa tinha como objetivo tratar o problema dela na fonte, ou seja, na alma. A busca dela era ser curada na alma.
para ela não voltar a praticar o crime do Lashon Hará. A ideia da conscientização, a ideia de trabalhar o espírito. Por isso, não é tão visível nos dias de hoje as consequências, como já disse antes, do crime do Lashon Hará. Essa visualização, ela não é para qualquer pessoa. A visualização da doença desse mal, é visualizada por poucos, que está dentro de uma esfera espiritual mais aprofundada. No mais, é despercebido. Você olha para as pessoas e não percebe que elas estão leprosas. Elas não são vistas como pessoas doentes, porque não está na pele, mas está no espírito. Porque quando uma pessoa era diagnosticada com a lepra, ela deveria, segundo a ordem de Deus, ser colocada em isolamento. Por que você acha que Deus teve esse cuidado de levar esta pessoa para uma área separada, para uma área isolada, longe do convívio, do contato das demais pessoas? Dentro das passagens do mundo bíblico, nós percebemos que as pessoas, ela ia para uma cidade de leprosos, onde todos que ali estavam habitando viviam acometidos por este mal. Elas eram forçadas a deixar suas famílias, sua cidade, suas ocupações, suas funções, seus negócios, e eram levadas à força para a cidade dos leprosos. Por que você acha que Deus fez com que essa ordem fosse cumprida no meio do seu povo? A resposta é muito óbvia. É para que estas pessoas se conscientizassem de que elas estavam naquele quadro porque elas estavam praticando o crime do Lashon Hará. Então, meu amigo, eu preciso muito que você entenda, você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu querido, que está ouvindo e vendo esse vídeo, você tenha consciência que ainda que você não perceba hematomas, que você não perceba partes infectadas, insensíveis no seu corpo, como eram os sintomas das doenças causadas pelo crime do Lashon Hará, né, os sintomas do crime do Lashon Hará, você, se tem esse hábito, se você pratica essas ações de falar mal dos outros, certamente o Senhor, nesta ocasião, isolou você. Isolou você através desse vídeo, isolou você através desse assunto, isolou você através desta oportunidade que Ele está te dando, para você perceber o fundo de poço que você veio parar por causa dessa sua prática de criticar, de falar mal, de defamar as pessoas. Eu acredito que essa prática que o Senhor designou para o seu povo do isolamento era uma segunda oportunidade de vida. E eu não tenho dúvida disso, de que o Senhor, através desse momento, está te dando uma segunda oportunidade de vida. Você agora está aí sozinho, acompanhado do Espírito de Deus, para Ele te convencer desta sua prática de falar mal dos outros. Quem sabe não é a hora agora de você, nesse seu isolamento espiritual, fazer uma autorreflexão e se conscientizar do quanto isso tem feito mal a si mesmo, além das consequências trágicas que você tem levado para os outros. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de ti, a ponto de, nesta segunda oportunidade,
nos restaurar, nos trazer para o convívio dos nossos, agora sarado da alma, sem mais viver na prática desse crime e andando assim de uma maneira ordeira a ponto de agradar ao nosso Deus. Então, meu querido, desejo muito na minha alma, minha amada, meu querido ouvinte, que o Senhor te dê esta oportunidade de desenvolver em você, a partir desse vídeo, uma nova pessoa. Aquela que não mais fala dos outros, aquela que age com prudência em relação a comentários. Então esse vídeo foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito trabalho até, mas na certeza de que abençoaria profundamente a sua vida. Então fica com essas verdades, pratica elas e que Deus te abençoe, que Deus te dê freio na sua língua, que Deus dê a você condições de controlar os seus impulsos de falar mal dos outros, mas abra sua boca para abençoá-los ao invés de falar mal. Uma oportunidade que você tem é de enxergar o que há de bom nas pessoas e não o que é de mal. O que é de mal não trará benefício, mas visualize o que a pessoa tem de bom. Toda pessoa, pior que ela possa ser, existe coisas boas na vida dela. Enxerga isso. Que Deus te abençoe, tenha os cuidados dele sobre a sua vida e sobre os seus, e que a sua doença seja curada e você seja reintegrado ao convívio dos outros, sarado pelo Senhor. Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço do Ed Queiroz e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.